Olá, pessoal, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas vocês vão assistir isso, mas eu resolvi fazer essa apresentação com algumas dicas para o teatro, tá? E aí eu vou postar hoje, na sexta-feira, né? Para que vocês assistam e possam ir pensando algo para o teatro, para que vocês consigam se organizar melhor no dia 25, tá bom? Pode ser que eu não esteja presente, de corpo presente. Talvez eu precise viajar. Aí, dependendo do horário, eu vou viajar, quer dizer, dependendo do horário, eu não sei se eu consigo passar aí antes, tá bom? Então vamos lá. Orientações para o teatro infantil, né? Nós vamos ver algumas coisas aqui como organização da apresentação, divisão dos papéis, tradução das falas para Libras, o que são os classificadores, né? Como usar os classificadores na cena, expressões faciais e corporais, tradução das falas para Libras, né? Coloquei isso, dicas para o narrador, ensaio, roupa, cenário e algumas sugestões de uma sugestão de uma pequena cena, um modelo simples, né? Então, vamos lá, uma introdução. Vamos entrar aqui, né, no teatro. Bom, pessoal, é, depois que vocês escolherem a história, né, lá naquela playlist que eu enviei para vocês, o seu grupo vai definir quem vai ser o narrador. O narrador, ele vai falar a história, contar a história em português, tá? Em língua portuguesa. O narrador vai ser em língua portuguesa, mas os personagens, eles vão ser sinalizados em libras, ok? Frases curtas, coisas simples, tá, pessoal? Como que vai ser essa organização da apresentação? Primeiro item, né? Vamos começar pela organização da apresentação. Então, o narrador, ele, ele fala em português e ele vai guiar a história, tá? Os personagens, eles vão sinalizar as falas e as ações em libras, né? Vão encenar, vão... Então, sempre o narrador tem que estar bem sintonizado com os personagens, né? Para que ele possa falar e os personagens depois finalizar. Lembra como eram os nossos diálogos traduzidos? Então, vocês vão fazer no mesmo estilo. Só que aí vocês esperam o narrador falar a fala e o que o personagem vai fazer, e aí vocês, os personagens, vão sinalizar na sequência. O narrador ele deve falar pausadamente para que os atores, né, no caso aí, atores e intérpretes em Libras acompanhem a história com tranquilidade. Bom, como que pode ser a divisão dos papéis? Escolha o narrador, que vai ser a voz, né? Dois ou mais personagens. No caso, eu disse para vocês escolherem de 3 a 5 participantes, né? Para o teatro, certo? Ou pode ser mais, né? 5, 6, eu não lembro. A turma de vocês, acho que tem uns 30 e poucos alunos que frequentam, né? Então dá para fazer um grupo assim de 5. Então, cada personagem deve ter um local fixo, um espaço cênico, né, para sinalizar. Lembra de sempre ficar de frente para a plateia, não ficar de costa, né? O teatro vai ser lá na nossa sala mesmo, né? Eu vou ver se eu consigo reservar o SEI, mas eu não garanto, tá? Então, vai ser lá na nossa sala, vocês cheguem, empurrem as cadeiras para trás e a parte onde está o quadro vai ser a parte do palco, do cenário, tá? Então, estilo visual próprio, expressões, movimentos. Lembra sempre que a Libras é visual. Tradução das falas. Como que vocês vão fazer isso? Ah, professora, você não ensinou, né? Você não ensinou isso. E agora? Não sei falar Libras, papapá, esse tipo de coisa. Nós vamos fazer, traduzir para falas simples, né? Vamos procurar como que vocês vão fazer. Evitar traduzir palavras por palavras, né? Lembra que a Libras é visual e o teatro também é visual. Por isso eu escolhi essa terceira avaliação com forma de teatro. Por quê?
Porque o teatro é visual, gente. Então, tem coisas que você não precisa sinalizar. Você tá, como você tá ali presente, tá na Libra, está visualizando, né? Priorizar o sentido e a ação, né? Simplificar frases longas, né? Tipo, agora o narrador vai ficar com essa parte de estar falando assim, agora os personagens, né? Agora o fulano, agora o porquinho caminhou pela floresta e ele encontrou o lobo, né? E disse: você vem sempre aqui, e aí, tipo, simples, coisas diretas, assim, tá? E aí, tipo, transformar em verbo e ação, sabe? Usar o classificador, expressão, né? Aquela coisa de emoção, né? Sempre usar a expressão, o corpo. Lembra que a gente já usa as expressões, mas a gente acaba esquecendo, né? Não dando tanta importância. Quando na Libras, elas são bastante importantes. Usar classificador, mas o movimento, né? Lembra? Se você tem uma maçã, você não pode fazer sinal de maçã, mas você pode também pegar a maçã e fazer que está comendo a maçã. Você pode dizer que está acordando e fazer o sinal que está fazer classificador de acordar, se espreguiçando, né? Então, classificador, mas o movimento também, né? Lembra que a gente conversou um pouco sobre classificador lá na apresentação do fonográfico dos colegas, né? Das colegas. Exemplo, o coelho correu muito rápido pela floresta, né? Você vai fazer o quê? Coelho e vai se movimentar rápido, vai, né? Faz a árvore e faz o coelho correndo. Então, é encenação e por isso que a linguagem do teatral é tão rica e tão interessante para a gente usar na língua de sinais. Por isso eu escolhi essa forma de classificação, essa forma de avaliação, porque daí você também, como pedagogo, vai já trabalhando isso. Os que são os classificadores, né? São as formas de mão usadas para representar objetos, personagens, tamanhos, movimentos, né? Lembra que a gente falou um pouco isso sobre o que eram classificadores, né? Os classificadores eles ajudam a mostrar como o personagem se move, indicar o tamanho, como que faz, né? Demonstrações sem precisar usar o sinal sinalizar e tudo não por palavra, mas pelo seu movimento, pela sua expressão, né? Como usar os classificadores em cena. Então, pessoa de pé, andando, pessoa, ou então você vai fazendo caminhando, pessoa correndo, né? Pernas de animal, exemplo, um coelho saltando, né? Como que você vai fazer o coelho saltando? E o tigre, né? Aquela coisa assim. Então, é o seu movimento, o seu corpo, é a incorporação do sinal. Objetos arredondados, né? Maçã e aquela coisa assim, sempre você pode estar fazendo. Apresente sempre o personagem, sinal, por exemplo, coelho, né? Porco, o lobo, né? E depois use um classificador, tipo o coelho, e depois faz o coelho saltando, né? Usa sempre no espaço, assim, a floresta, né? Os espaços cênicos para organizar, né? Lado direito você coloca a floresta, lado esquerdo a casa, o centro, o caminho. Lembra sempre que eu falei para vocês que quando vocês utilizam o espaço, coloca ali o espaço, o surdo já trabalha o imagético dele, né? Mantenha sempre a coerência visual. Se o lobo está do lado esquerdo da história, mantenha-se sempre do lado nesse espaço, né? E assim vai. Expressões faciais, corporais, né, são fundamentais para o teatro infantil. Alegria, medo, né, tipo surpresa, tristeza, e assim você vai fazendo, por favor, use as expressões, né, para a gente poder conseguir visualizar. Movimento corporal exagerado, né, para deixar aquela coisa mais lúdica, o lobo, né, aquela coisa assim, aquela coisa bem exagerada mesmo das expressões. Olhar direcionado, lembra? Olhar para perto, olhar para longe, né? Então,
as crianças e os colegas vão entender melhor, os estudos vão entender melhor, né? Nessa questão visual forte da expressão. Dicas para o narrador agora em português, né? Narrador de L2, que é a língua portuguesa, ele deve falar devagar e com entonação, se conseguir fazer entonação infantil, vozes, né? Vai ficar a critério do narrador. Não é preciso, tá bom? Se fazer vozes, mas se quiser, fica legal. Fazer pausa, cada ação é importante. Permitir que os atores façam a cena, né, antes de continuar. Então, você fez a narração, espera o pessoal sinalizar e fazer a cena, e depois você começa a falar, né? Evitar frases muito rebuscadas, manter o texto simples. Simples e claro, pessoal, sem muita coisa, tá? Fazer os ensaios, né? Ainda falei ensaios, mas aí vocês vão ensaiar, né, no dia 25 lá na sala de aula, ou no lugar que vocês vão estar se encontrando, né? Ensaiar primeiro sem o narrador, né? Só o personagem, depois fazer ensaio conjunto com o narrador para sincronizar voz e libras, gravar um ensaio para ajustar as expressões, né, de classificadores. A gente não tem muito tempo, mas acho que dá para a gente fazer alguma coisinha. Roupas e cenários. Roupas lisas, sem estampa, fundo claro ou escuro, contrastando, né? Com a pele, cenários simples, para não ocupar muito espaço visual na sinalização, né? Vocês podem usar a parede lá, né? Combinar com a turma. Se todo mundo vai, a história de todo mundo vai passar na floresta, podem todo mundo fazer em conjunto, árvores, essas coisas, montar um espaço de floresta, né? Trazer representações cênicas que lembram o espaço a história que você está sinalizando ali, que você está contando. Aqui tem uma sugestão pequena de uma cena, né? Tipo, o narrador fala: o coelhinho acordou cedo e saiu para brincar. O coelhinho em libras, né? Sinal de coelho e o coelho pulando. O narrador: mas quando chegou perto da floresta, ouviu um barulho. E o coelho reage com a expressão de susto e começa a andar devagar, né? Indo devagar. O lobo aparece e aí o lobo aparece, aí você faz uma coisa assim mais forte, né? O coelho corre rápido. Aí, final feliz com um abraço, né? Então, classificador, né? Mostra-se. Então, tem que ter essa sintonia do narrador com os personagens e vice-versa, tá, pessoal? E uma conclusão, lembrem sempre que a Libras é visual. Usem a criatividade de vocês, vai dar tudo certo. Em pouco tempo, eu sei, mas o que vocês conseguirem fazer vai ser de bom agrado, tá bom? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Aqui algumas referências que eu usei. Pessoal, muito obrigada. Fiquem bem. E cada sinal que você aprende é uma nova porta que se abre para a inclusão. Brilhem no palco, mostrem a força da Libras com alegria e criatividade. Então, eu vejo vocês na apresentação e, quem sabe, semestre que vem, semestre que vem, ano que vem, vocês apresentem esse teatro na jornada pedagógica. Tá bom? Tchau, tchau. Beijos, abraços, fiquem bem. E eu vejo vocês no dia 2.